Olá! A conversa de hoje será sobre economia e a partir de agora eu conversarei com um profissional dos mais qualificados, o Ayrton Oliveira. Olá a todos, olá Cândido, prazer estar aqui com você. A recíproca é verdadeira, Ayrton. Eu começaria indagando de você qual a sua opinião acerca da restrição do trabalho do comércio aos domingos. Decisão essa, regras essas que estavam para ser anunciadas pelo governo federal e que foram adiadas mais uma vez para agosto. De fato, a reforma tributária aprovada lá em 2017, ela foi fundamental para o avanço, principalmente da questão do emprego no país. A gente saiu de uma taxa de desemprego altíssima lá em 2016, para a gente chegar a uma taxa de desemprego hoje a menor dos últimos 10 anos, né? Então a gente sabe que a flexibilidade do emprego ela é importante para a condução da economia, seja ela de maneira pública, seja ela de maneira privada. Porque a gente sabe que muitos empresários, principalmente do comércio, utilizam a flexibilidade do trabalho para a contratação. Isso foi um dos pilares da reforma trabalhista de 2017. Então foi onde criou-se a flexibilidade de se contratar, de se demitir mais fácil. E isso provoca justamente uma aceleração das taxas de contratação, porque fica mais prático você contratar um profissional apenas para trabalhar o final de semana, apenas para trabalhar 15 dias no mês, ou 1, 2, 3 dias por semana. Então isso o empresário, o empregador, melhor falando, ele pode combinar isso com o empregado. E o profissional também pode escolher como é que ele quer trabalhar. Se quer trabalhar uma vez por semana, 2, no final de semana, isso é fundamental para o bom desempenho dos níveis de contratação. Então é um pilar que a gente não pode esquecer, que é fundamental, a liberdade de contratação. E quando a gente vê uma normativa dessa, que vai vir do Congresso, limitando o trabalho no final de semana e feriados, a gente começa a perceber o custo que isso vai ser para a economia. Se aumenta o custo, aumenta as despesas do empregador, isso influi necessariamente no salário do empregado. Eu lembro perfeitamente também a questão do motoboy, que também está passando por um processo lá no Senado, na Câmara Federal, e isso pode impactar também a contratação desse tipo de profissional. Então, eu acho que antes de se passar uma pauta como essa, tem que ouvir os dois lados, porque não é só o empregador, mas também o empregado tem que ser ouvido numa hora como essa. E nesse contexto, como é que fica a autonomia do Banco Central, que, por sinal, terá eleição este ano? Foi um avanço institucional incalculável, né, a questão da autonomia do Banco Central, porque você dá poderes à instituição para trabalhar sem interferência política. Isso é um ganho econômico e de credibilidade muito grande, principalmente em um país como o nosso, que de todos os lados tem influência política sobre as gestões econômicas do país. Esse ano a gente vai ter a primeira eleição do Banco Central autônomo. O então presidente Roberto Campos estará saindo no mês de dezembro e vamos ter um novo presidente. Mas cabe lembrar que a autonomia já foi programada para isso, para ser a cada e-mail de mandato do presidente, para que o presidente não tenha poder para, ditar a questão política dentro da questão econômica do Banco Central. Então, o presidente vai sair agora no final do ano, a questão que surge é quem vai comandar o Banco Central. A pessoa que vai comandar o Banco Central vai sofrer de interferência política, que quem vai indicar é o atual presidente. Quem está saindo é um que foi indicado pelo anterior. E a gente sabe que são rivais políticos e também a gente tem visto isso em depoimentos de ambas as partes na mídia nacional. O que a gente espera é que o próximo presidente seja um presidente técnico, assim como esse é, né? Então a gente tem visto decisões técnicas, decisões, a última, por exemplo, foi bem acalorada, que a gente teve, um racha entre os membros do COPOM, que são 9, sendo 4 indicados por esse governo, o restante indicado pelo governo anterior. Então houve um racha que a maioria quis reduzir um pouco menos a taxa de juros, em 0,5 e 0,25, perdão, e o do atual presidente reduziu em 50%. Então isso a gente viu que houve um ruído muito grande no mercado.
Isso impactou as expectativas de inflação, que a gente já vem subindo ao longo dessas últimas semanas. A gente pega o relatório Focus do Banco Central, a gente percebe que há 7 semanas seguidas que a projeção de inflação já sobe para esse ano, porque o medo do mercado é que venha um presidente mais leniente com a inflação. E isso, obviamente, se um presidente mais leniente, ele vai deixar um pouco a inflação correr mais antes de subir a taxa de juros. Essa inflação que você se refere, que está prevista para o segundo semestre em aproximadamente 3%. De fato, a gente tem visto uma elevação da inflação nesses últimos meses e com a parada agora da taxa de juros do Banco Central, né, para o corte, ele já visualiza que a inflação não vai ficar tão baixa como a gente esperava. A gente percebe dentro do relatório trimestral de inflação divulgado recentemente que o Banco Central já espera que haja 28% de chance da taxa explodir ao teto da meta da inflação. Então, se a gente hoje está com uma taxa de juros de 10,5%, mesmo assim, aí o Banco Central acredita que tem uma chance de quase 30% de que a meta de inflação não seja cumprida esse ano. Né? Isso é muito prejudicial para a economia, porque quando a gente sabe que a meta de inflação não é cumprida, o Banco Central vai tomar providências novamente, ou seja, aumentar a taxa de juros para que essa taxa seja cumprida em 2025. A que você atribui essa alta da inflação, essa crescente, explicando numa linguagem que não é economês, para que o cidadão comum compreenda? Eu posso explicar de duas maneiras. Tem dois fatores principais que estão impactando. Primeiro, o cenário externo. A gente tem visto muita crise geopolítica, Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, Israel, e isso tem impactado o preço de vários produtos, principalmente as commodities. E isso chega aqui através de inflação. Quando a gente importa as matérias-primas de fora, principalmente combustível, isso impacta justamente os índices de inflação. E isso o Banco Central tem que agir mais firmemente. Mas o segundo ponto que a gente pode explicar, e que esse tem um peso muito maior, são as questões internas. No caso, o risco fiscal que a gente está tendo. Com o aumento de gastos do governo, a gente percebe que há um desequilíbrio fiscal. E para conter o consumo que as famílias aumentam por conta justamente desses gastos fiscais, a economia percebe um nível de preço mais alto. Então o Banco Central vai lá e controla através da elevação da taxa de juros. Então a gente tem dois canais que estão impactando essa elevação da inflação, um externo e um interno. Mas se fosse para dizer qual peso seria maior, ainda eu foco na questão fiscal hoje do governo. Quais os reflexos dessa situação no setor da construção civil? Eu posso citar alguns deles. Né? Claro, o primeiro deles, quando a gente tem um gasto excessivo do governo, a gente tem um maior consumo das famílias, que é justamente isso que tem segurado o PIB nesses últimos trimestres. E o consumo da família, a gente sabe que é fundamental para a construção civil, porque as famílias consumindo mais, elas procuram justamente comprar um imóvel novo. Do lado também da produção, a gente sabe que o governo visa muito para essa questão da produção de imóveis com características sociais. São a Minha Casa Minha Vida. Então, do mesmo modo, a gente percebe que há um financiamento maior por parte do governo. Mas, quando a gente vai para o lado da poupança, a gente fica preocupado, porque a gente já viu algumas entrevistas do atual presidente da Caixa que está faltando recurso, já está falando em escassez de recursos para financiamento de imóveis. Então, a gente pode ter uma via que auxilia a construção civil, de um lado, mas ao mesmo tempo que prejudica por outro. Então, ao meu ver, sempre um equilíbrio traz melhores resultados para a economia e para o setor da construção civil. Já há alguns meses, esse setor vem aquecido, né, a cadeia produtiva da construção civil, do mercado imobiliário. Você antevê uma nova bolha? Eu não vejo como uma bolha. Ao contrário, eu vejo que a gente está em um ciclo de crescimento. Bolha geralmente se caracteriza por elevação
substancial do preço de um ativo. Eu me referi à relação oferta e demanda. Não, eu acredito que a gente... procura. Eu tenho acompanhado os relatórios da Câmara Brasileira da Construção Civil, da CEBIC, Sim. E a gente tem visto que está bem condizente. O número de apartamentos que estão sendo lançados está bem condizente com o ritmo de vendas que está acontecendo. Então a gente já vê uma queda de estoque. Então se há uma queda de estoque, não há expectativa de bolha, porque bolha só quando o estoque cresce absurdamente e o preço do ativo sobe sem nenhum reflexo econômico que explique aquilo ali. Então a gente tem visto um crescimento dos preços, mas a níveis principalmente de elevação de custos, como eu falei para você, commodities elevados, Sim. o dólar mais alto impacta o preço do insumo aqui. Então isso é uma característica natural do processo, principalmente aqui na nossa capital, que tem empreendimentos de alto padrão, e então a gente consome produtos de mais alta qualidade. Então, naturalmente, há uma elevação de preço por conta do custo. Mas a nível nacional, a gente percebe que há sim um ciclo de crescimento. Obviamente, a gente teria um ganho muito grande se a taxa de juros caísse mais, porque a gente sabe que 80% das pessoas que compram imóvel financiam o imóvel no banco. Então, uma taxa de juros mais atraente ficaria melhor para financiar esse tipo de ativo, mas, de um certo modo, a construção civil caminha bem a passos largos e eu acredito que esse ciclo vai durar ainda alguns anos. Já chegando ao final da nossa entrevista, Werton, mas eu faria aqui uma última pergunta, você na condição não só de economista, mas também de palestrante e de consultor, né? Você presta serviços de consultoria, inclusive ao Sindicato da Construção Civil de João Pessoa. Sobre isso aí que você falou, quanto ao metro quadrado, qual é a posição no ranking regional e nacional da Paraíba hoje? João Pessoa ainda tem um metro quadrado muito atraente. Quando a gente pega a tabela FIP, ZAP, né, que calcula o preço do metro quadrado, a gente está entre os 5 menores metros quadrados do país. Então a gente percebe que é algo muito atraente. Qual a média de valor? A média de 5, 6 mil reais. Então, a média geral da cidade. Então, comparado a cidades como Recife, que é 8, 9, ou até mesmo aqui em Natal, 7, 8. Então, a gente percebe que a gente tem um preço do metro quadrado ainda bem atraente, comparado aos outros estados. E isso, por si só, impacta justamente no preço dos imóveis. A gente tem uma região de praia belíssima, a gente tem uma orla gigantesca, comparado a outras capitais do Nordeste, e isso facilita muito a compra por parte de muitas pessoas de fora do estado de apartamentos baratos aqui. Porque, como o preço do metro quadrado é barato, você compra um apartamento maior a um preço justo. Claro. Então, é natural que a gente tenha esse preço bem atraente, até porque a gente tem muito espaço aí para construir. Muitos bairros, como Bessa, por exemplo, tem uma área muito grande que ainda pode ser explorada, ao contrário de outras capitais do Nordeste que já falta espaço, já derrubam imóveis para construir outro. Então, eu acho que João Pessoa ainda não chegou nem no pico ainda do ciclo de crescimento da construção civil, até por conta das características regionais, nossa qualidade de vida, as belezas naturais da nossa cidade. Eu acredito que a gente vai ter um potencial muito grande ainda nos próximos anos para continuar crescendo. Você falou em média do valor do metro quadrado. Qual foi o pico, o valor mais alto que você identificou nos seus estudos recentes e em qual região da cidade de João Pessoa, no caso, fica localizado? A gente sabe que os bairros com mais alto padrão de imóveis são que apresentam o metro quadrado mais caro. Por exemplo, Altiplano, por conta do padrão do imóvel, geralmente ele tem um metro quadrado bem maior do que os imóveis que são construídos na zona sul da cidade. Então, quando a gente pega um imóvel na região mais nobre, na faixa da orla, principalmente, a gente tem um metro quadrado que pode passar dos 15 mil reais. Quando a gente pega um imóvel já da zona sul, a gente pode encontrar imóveis a partir de 2.500. Então a gente vê que João Pessoa é uma capital muito atraente porque você tem para todos os gostos e vários tipos de imóveis. Então você pode comprar imóveis de mais de 1 milhão, mas também pode comprar imóveis de cerca de 150 mil a 200 mil. Então, uma capital que oferece tantos atrativos como essa, você pode escolher onde quer morar de acordo com o seu bolso. Você tem casa de praia ou casa de inverno? Está muito comum também aqui na nossa economia as pessoas veranearem durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro
na orla, e durante o período de frio, no interior, principalmente na região mais alta, que é Bananeira, Solane. Mas você tem ou não? Rapaz, pretendo ter, mas a minha região é mais para o sul, já divisa com Pernambuco, que é a região de Natuba. Então ali eu já tenho, ali eu passo um friozinho também, não precisa ser de serra como Bananeira, mas lá também tem muita serra, tem cachoeiras. Sim. É a única cidade produtora de uva da Paraíba. Sim. Então eu me sinto em casa, foi onde eu dei meus primeiros passos, onde eu aprendi a ler. E hoje eu estou aqui justamente porque vim de lá, né? Perfeito. Então, lá onde estão minhas raízes, e eu sempre falo, Cândido, que um homem que esquece as suas raízes é um homem sem história. Exato. Então, para mim, apesar de ser... Eu particularmente moro numa região próxima à praia, então eu não preciso de casa de praia, porque a 2 quadras da minha casa já tem. Então, quando eu quero passar frio, eu vou para o meu interior. Muito bem. Huerto, nós chegamos ao final da entrevista. Eu deixo aqui o microfone para as suas considerações finais e que você possa falar um pouco também sobre essa consultoria que você presta, não só ao Sinduscom, mas a outras entidades, em que ela consiste e qual a importância dela. Eu faço um trabalho de consultoria econômica pura, né? Eu trabalho com relatórios que fazem projeções de mercado. Eu sou o único economista da Paraíba que faz parte das projeções econômicas do grupo Broadcast do Estadão. Eu faço pesquisa de mercado, alguns consultores me contratam para fazer estudos de implantação de um hotel, por exemplo, que tem que passar pela CVM. Eu faço esse estudo, já fiz alguns para algumas consultoras, e até é engraçado que o último que eu fiz foi o meu e mais novo no país que foram aprovados na CVM. Claro. E a gente vai ganhar um novo hotel aqui em João Pessoa. Infelizmente não posso falar o nome da empresa, mas já foi aprovado. Cabo Branco, teremos mais um novo hotel aqui. Então faço projeções, faço palestras, trabalho para diversas empresas, justamente prestando essa assessoria com uma entidade que quer ter uma visão mais aguçada do cenário econômico, para tomar decisão dos seus associados, para tomar decisão de federações, que tem que ter um embasamento econômico mais aguçado. É esse trabalho que eu faço, além de estar sempre participando na mídia aqui, de jornais, de circulação nacional como Valor Econômico, Folha de São Paulo, estou sempre presente, dando minha opinião a respeito do tema econômico. O meu grande foco também no Sinduscom é a pesquisa de mercado. Além dessa questão de análise macroeconômica, de projeções, eu faço a pesquisa de mercado. Exclusiva para os associados. Exclusiva para os associados. Uma referência ali. Aí, no qual eu trago o número de vendas de imóveis, o estoque de imóveis hoje na capital, na grande João Pessoa, né? A velocidade de venda desses empreendimentos. Qual a regularidade dessa apresentação, desses estudos? Essas apresentações, esses estudos são publicados mensalmente à reunião de diretoria do Sinduscom. Mas a gente está agrupando agora a pesquisa trimestral para acompanhar a metodologia da CEBIC, que é a nível nacional. Então, para a gente ter um comparativo do nosso mercado com o mercado nacional, para a gente traçar um parâmetro, a gente está fazendo também trimestralmente. Então, essa pesquisa aqui justamente mostra o preço do metro quadrado por bairro da cidade. Então, esse, além de outros indicadores de custo, como o custo unitário básico, que é o custo que a gente calcula ele por metro quadrado aqui, e serve para todo o estado, também é utilizado na Receita Federal para cálculos de impostos e INSS para cálculos trabalhistas. Perfeito. A gente faz todo esse cenário para deixar o nosso cliente, parceiro, associado, a par de todas as informações econômicas, para que ele tome a decisão dentro da empresa dele, baseada em números e informações corretas. Muito bem. Muito obrigado, Huerto, pelas informações, pelos esclarecimentos. Nesse spoiler aí, esse novo hotel é agora o segundo semestre, próximo ano? Pelo que eu fiquei sabendo, já começou a construir. Então, acho que nos próximos 3 anos teremos um novo hotel. E essa construtora já me contratou para um outro estudo de hotel. Pena que não vai ser aqui, mas vai ser numa cidade também aqui do Nordeste. Claro. E a gente está trabalhando nessa linha também para trazer a informação econômica de qualidade para os nossos associados. Ok. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço e um abraço a todos.